É mostrado um gráfico da temperatura média global T durante o século XX. Faça estimativas do seguinte. Então vamos olhar para o gráfico, vamos fazer estimativas. Creio que o mais importante aqui de cara seja descobrir quanto que mede cada unidadezinha dessa aqui. Isso aqui é importante. Então do 13 para o 14 eu tenho 0,2, porque aqui é o 13,0, 13,2, 13,4, 13,6, 13,8, aí aqui vai acabar virando 14. Então de 0,2 em 0,2. E o que mais? Bom, agora vamos para a resolução. Na A, ele pede a temperatura média global em 1950. Então, quando eu olho aqui para o ano de 1950, eu subo até aqui, e aí eu traço uma paralela aqui, vou encontrar mais ou menos isso aqui, gente, que é uma unidade abaixo do 14, ou seja, 13,8 graus Celsius. Então, a temperatura média em 1950 é 13,8 graus Celsius. Coloque o T como maiúsculo, porque T maiúsculo é temperatura, T minúsculo aqui está representando o tempo. Não erre isso aí também, ok? Na B, ele quer saber o ano no qual a temperatura média era 14,2. Então, na A, eu olhei para a horizontal e procurei um correspondente na vertical. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou olhar para a vertical e encontrar o correspondente na horizontal. Ele quer 14,2, gente. 14,2 está aqui, acima do 14 um pouquinho. Se eu traçar uma retinha aqui, eu vou chegar mais ou menos aqui assim. Aí eu desço esse negócio até aqui embaixo. O que você tem que ser capaz de fazer aqui? Lembrar que daqui para cá é 2000. Né? Então, se você estivesse no papel mesmo, você teria que dividir isso aqui em 5 espacinhos, porque aí você teria os anos de 10 em 10, né? 1960, 70, 80, 90, e aí chega no 2000. Aqui vai dar mais ou menos um quinto, ou seja, aproximadamente 1990. Então, aproximadamente no tempo igual a 1990, nós vamos ter essa temperatura de 14,2 graus Celsius. Prosseguindo na C, ele quer saber o ano de menor temperatura média e o ano de maior temperatura média. O ano de menor temperatura, certamente esse aqui, o ponto mais baixo do gráfico. Aqui seria mais ou menos o ano de 1910, mais ou menos. E a temperatura máxima, ela ultrapassa o ano 2000 aqui, avança um pouquinho. Aqui seria 2005, 2006. Para deixar mais arredondadinho e também igual ao livro, a gente vai deixar 2005, tá? Então, temperatura mínima, média mínima 1910, e em 2005 a máxima. Para finalizar, ele quer a imagem de T. A imagem é o ponto mais baixo e o ponto mais alto do meu gráfico. O ponto mais baixo está aqui, 14,8, 14,6. Então, é alguma coisa entre 14,6 e esse aqui, que é o 14,4. Entre o 14,6 e o 14,4, eu tenho 13, gente. 13,6, 13,4. Mais ou menos aqui no meio eu tenho 13,5. Então eu diria que o limite inferior é 13,5, igual eu coloquei aqui. E o próximo aí, professor? Bom, o próximo ele está aqui, 14,2, 14,4. Ele está um pouco acima do 14,4 e um pouco abaixo do 14,6. Ele está mais ou menos nessa altura aqui, Então eu botei aqui 14,5. Esse seria o intervalo aí. Então essa é a imagem. As árvores crescem mais rápido e formam anéis maiores nos anos quentes. E crescem mais lentamente e formam anéis mais estreitos nos anos mais frios. A figura abaixo, que é esse gráfico aí, mostra a largura dos anéis de um pinheiro da Sibéria de 1500 a 2000. Você não lembra o que é um anel, gente? É isso aqui, Esses aqui são os anéis. Então, nos anos mais quentes, os anéis são mais grossos. Então, por exemplo, aqui nós tivemos provavelmente anos mais quentes no começo. Aqui já tivemos aqui um período mais frio, então a árvore acabou tendo os anéis um pouco mais fininhos. Então isso aí é uma estimativa que se tem. A ilustração aí é só para ajudar você a entender. Essa análise desses pinheiros aconteceu do ano de 1500 até o ano 2000. Ele faz a primeira pergunta aí na letra A. Qual é a imagem da função? A imagem é qual é o ponto mais baixo e o mais alto. Aqui chega muito perto do zero, gente. Muito perto do zero, embora não seja zero. E aqui chega muito perto do 1.6, embora não chega a ser 1.6. Por isso a gente coloca o intervalo aberto. O intervalo aberto a gente coloca com esses colchetezinhos virados para fora. Tá? Então isso aqui é um intervalo aberto. Outra forma de colocar isso seria um parêntese. Ou você coloca um colchete ao contrário, ou então você
coloca um parêntese. Então, o que eu estou dizendo aqui? A imagem aqui é o seguinte, vai um pouquinho acima do zero até um pouquinho antes do 1,6. É a melhor estimativa que a gente pode oferecer disso aí. A letra B faz uma pergunta para a gente. Na verdade, duas perguntas. A primeira, o que o gráfico parece dizer sobre a temperatura da Terra? Bom, considerando que houve um aumento expressivo na espessura dos anéis, e a gente viu no enunciado que para ter anéis mais espessos você precisa de temperaturas maiores, então o que provavelmente aconteceu é o seguinte, houve um aumento significativo na temperatura. Se você pegar a temperatura lá do século XV e comparar aqui com do século XX, está bem abaixo, né? Até aqui no final do século XVIII houve um aumento, mas ainda não chegou a ficar igual agora do século XX. Então, sim, o gráfico indica que houve uma temperatura. Então, se a gente for analisar a espessura dos anéis pensando só nesse fator, que a gente não sabe se tem outros, então houve-se um aumento expressivo nas temperaturas. Entendido? A segunda pergunta. O gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX? Parece que sim. Meados do século XIX é aqui no meio do período, entre 1800 e 1900. Bem aqui no meio mesmo, gente, a gente tem uma baixa aqui, né? A gente tem uma baixa. E o que parece indicar é que, de fato, as erupções vulcânicas geraram uma baixa na temperatura, e essa baixa na temperatura acabou gerando também uma diminuição aqui nesse período dos anéis. Mas lava não é quente? Sim, gente, mas na hora que o vulcão ele entra em erupção, a temperatura sobe, só que depois ele deixa muita cinza e outros materiais na atmosfera, e sendo a Sibéria uma região fria, o Sol acaba não conseguindo transmitir ali os seus raios para a Terra. Então, provavelmente, após o período da erupção, os raios de Sol tiveram um pouco de dificuldade para entrar. Então, provavelmente, houve um esfriamento. E se houve um esfriamento, houve aí uma queda nas temperaturas. Isso aqui é muito subjetivo, porque é difícil você olhar bem aqui para o meio, né? Porque depois cresce de uma hora para outra. Mas o que me parece é que esse pontinho de baixo aqui é o meio. Então, se eu tiver errado, você teria que dar outra resposta. Mas eu acho que é isso aqui, né? Até porque eu não entendo muito dessa coisa de vulcão.